Meus queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus a todos e todas. Quero dizer que eu estou imensamente feliz, grato ao bom Deus pela oportunidade única na minha vida para estar aqui nesta noite, honrando, bendizendo, adorando o nome santo daquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor da minha e da sua vida também. Glória a Deus. É honra poder estar aqui na vigília segunda de primeira, ao lado de homens de Deus, mulheres abençoadas do Senhor, nesta vigília que já é tradicional e histórica já da nossa região metropolitana aqui de Goiás, da nossa capital, e por que não dizer de todo o Brasil, de irmãos e irmãs que acompanham esta vigília pelas redes sociais, acompanham as lives, as transmissões que aqui são feitas, a você que está em casa, no trabalho, você que está acompanhando aí do seu tablet, do seu smartphone, da sua TV, do seu aparelho. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu quero honrar ao Senhor pela vida desse simpaticíssimo casal, pastor Carlos Maia, pastora Adriele, que Deus vos abençoe. E eu quero dizer que sou grato a Deus pela honra que Deus permite estar no meu ministério, mesmo que indiretamente, contribuindo com o seu ministério. Estando aqui o evangelista Sérgio Celestino, a cantora Valquíria Nunes e o profeta Pedro Neto, que a gente não pode esquecer, né? Ele está ali sendo ladeado pelo diácono Heitor, que nesta noite também nos acompanha, e toda a igreja Assembleia de Deus Campo Campinas, do Jardim América Central. Os irmãos que estão aqui nesta noite, Deus vos abençoe em Cristo Jesus por estar acompanhando aqui nesse dia especial. Me sinto honrado. Eu não sei se o pastor Moraes, que disse que viria, um vice-pastor lá, veio? Não, né? Pastor Moraes e também os demais obreiros do Senhor. Pastor Vilmar Gomide está ali, Deus o abençoe. Presbítero André e a sua família, está ali o Marcel e a Ana Paula, Deus abençoe vocês também, né? E aqui, ladeado comigo, está o servo de Deus, abençoado, presbítero, homem de fogo, Gil Barros, né? Ele, o Anderson, está ali também, junto com a sua família, e quero dar graças a Deus também pela vida da Elda, que veio representando a família, graças ao Senhor Jesus, também pela vida do cantor Tiago Rocha. Tiago é um menino extremamente usado pelo Senhor e, sem dúvidas, o Brasil ouvirá muito falar do nome de Tiago Rocha, porque Deus vai soprar o seu nome nesse país. Glória ao Senhor Jesus. Graça seja dada ao bom Deus. E também quero agradecer a companhia da minha muito digna esposa, pastora Adna Soares, essa mulher de Deus, que Deus me deu de presente. Como eu costumo dizer, eu orei muito, foram muitos anos de oração para Deus dar-me a minha esposa, que hoje eu tenho. E eu não estou brincando, não. Foram anos a fio, anos. Eu orei dos meus 15 até os meus 21 anos, pedindo a Deus. Falei que pagava o preço, orei, Deus me deu. O problema é que eu orei muito, ela orou pouco, né? E aí, não é, o prejuízo foi dela e não meu. Eu fui agraciado. Amém? Vamos para a palavra de Deus, essa campanha que está sendo feita aqui na vigília.
restaurando as alianças, e é um assunto muito peculiar nesses dias atuais em que vivemos, uma vez que, como todos nós sabemos, o que o inimigo tem feito nesses últimos tempos não é outra coisa senão tentar destruir a família. Esta instituição santa, consagrada e criada por Deus, a família. Uma vez que, mais à frente, depois de ter criado a família, Deus já tinha consciência plena, pelo fato de ser onisciente, sabia que Ele estaria instaurando, implantando a sua igreja na terra. Mas, antes de implantar a sua igreja, Ele cria primeiro a família, que seria a base da sua igreja. A igreja é inexistente quando tiramos dela a família. E, como todos nós sabemos, a igreja do Senhor Jesus na terra é a porta dos céus aberta. Tanto é que o próprio Senhor, a palavra nos afirma que ao abrir essa porta, ao abrir e implantar a sua igreja na terra, Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Só que mesmo tendo ciência, o diabo tem ciência de que ele não pode contra a igreja do Senhor. Ele não desiste, ele insiste. E ao longo dos anos ele vem tentando destruir a igreja. Ora, como é, pastor, que o inimigo tenta destruir a igreja, sendo que a própria palavra de Deus diz que ele não tem poder, não pode prevalecer contra a minha igreja? Ele usa os seus meios, os seus artifícios. Qual é, pastor? Ele tenta destruir as famílias, porque ele sabe que se destruir as famílias, diretamente ele atingirá a igreja do Senhor. Só que eu tenho ciência, entendimento que ainda existe nesta terra uma igreja que dobra os seus joelhos. Ainda existe nesta terra uma igreja que ora, uma igreja que representa os céus na terra, que todas as vezes que ora ao Senhor, pede ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia das famílias deste Brasil, deste mundo afora. E quando a igreja ora de joelhos, o Senhor a mantém de pé. Oh, aleluia! E o inimigo continuará sendo derrotado. Mas a igreja tem que fazer a sua parte. E nós estamos aqui nesta noite para ver, para entender um pouquinho do que é essa parte. Qual é a nossa incumbência? Qual é a nossa responsabilidade para mantermos essa igreja de pé? E vamos ler um texto muito conhecido da palavra. Evangelho segundo Mateus, o capítulo é o 7. Oh, glória a Deus. Vamos falar do maior sermão de todos os tempos, registrado na Bíblia, na palavra de Deus. O famoso Sermão da Montanha. Ei, sermão. Diz John Stott, quem conhece, quem já leu, quem já ouviu falar sobre John Stott, teólogo, escritor. Ele disse, uma certa vez, que a essência do Sermão da Montanha, o cerne do Sermão da Montanha,
é um apelo que Jesus Cristo faz aos seus discípulos para que eles sejam, neste mundo, diferente dos demais. Se você é discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, você tem uma missão aqui. Qual é, pastor? Não ser igual ao mundo. Nós não somos iguais. Nós estamos nessa terra, irmãos, a igreja, ela está aqui no contrassenso. Nós estamos aqui na contracultura do mundo. Uma vez teve um congresso aí, eu não me lembro onde aqui, que o tema era na contramão do mundo. E é assim que nós somos. Nós estamos aqui na contramão do mundo. Enquanto o mundo diz para ir, a Bíblia diz para ficar. Enquanto o mundo diz para ficar, a Bíblia manda aí, é diferente. E somos diferentes, não somos iguais. Jesus disse isso lá, na parte do Sermão da Montanha, do capítulo 6, do Evangelho segundo Mateus. Ele diz lá, antes um pouco dele falar sobre o Pai Nosso, antes de nos ensinar, no versículo 8, ele diz: vós sois diferentes, não sejam iguais a eles. Você é diferente. Versículo 24, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 7, diz o texto, leia comigo, você já conhece muito bem. Vamos ler. Pode ser o 24, né? Diz o texto: e todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-los-ei, na sua versão pode estar aí, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sob a rocha. E aí veio a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sob a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, não as executa, compará-lo-ei ao insensato, ao ignorante, que edificou a sua casa sobre a areia. E aí desceram as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e grande foi a sua queda. Amém? Esse é o famoso Sermão da Montanha, onde o Mestre Jesus faz aqui um relato inteiro de como nós devemos nos portar, nos comportar diante desse mundo. A Bíblia, irmãos, entenda, e é bom ler. O próprio John Stott, voltando a falar aqui novamente, ele diz que todo cristão sábio e inteligente deveria aprender todo o Sermão da Montanha e tê-lo de cor na sua cabeça. Porque aqui existem os princípios do bem viver. E nós temos que entender a priori que a Bíblia, como muitos talvez entendem aí de forma errada, a Bíblia não é um conjunto de regras.
Eu quero saber como me comportar. Vou para a Bíblia para ver quais são as regras. Não, a Bíblia não é um conjunto de regras, porque em regras existem exceções, e a Bíblia não abre exceção para ninguém. Por isso que a Bíblia é um conjunto de princípios. Princípios, ou você os cumpre ou não os cumpre, ou você faz ou deixa de fazer. Não abre exceção a ninguém. É um conjunto de princípios. E é exatamente esses princípios que Jesus nos ensina, nos dá essa lição extraordinária do Sermão da Montanha, para a gente aprender. Depois você leia lá, ao longo dos evangelhos, o que é que Jesus fala sobre, lá no capítulo 5, quando ele começa falando do caráter cristão. Qual é o caráter? Depois a outra parte fala qual é a influência que nós devemos ter nesse mundo. Entenda, você casado, você que com certeza faz parte de uma família, a sua família não é para ser influenciada, a sua família é para ser influente, influenciadora nessa terra, neste mundo. Entenda, não é um mundo que vai ditar as regras para você, não é um mundo que vai dizer o que você deve ou não fazer. Quem vai dizer o que você deve ou não fazer é a palavra, é os princípios. Está na Bíblia. É lá que fala sobre a justiça do cristão, a piedade do cristão. É no Sermão da Montanha que às vezes fala até qual deve ser a nossa ambição. Tem crente que acha que não pode ter ambição. Pode. Não é a ambição do mundo, mas a ambição pelas coisas de Deus. E aqui no capítulo 7 fala sobre o nosso relacionamento. O relacionamento cristão em casa, o relacionamento cristão dentro do conceito familiar. Está lá. O relacionamento com o próximo. Você sabe quem é o próximo? Você já ouviu falar do próximo? Quem é esse próximo? Então, está lá. Você vai lendo, né? O nosso relacionamento conosco está na Bíblia. São verdades que nós encontramos. E aí Jesus fala, é um sermão longo, né, que ele vai expressando. E depois que ele expressa o sermão, no finalzinho do sermão, ele faz um resumo. E nesse resumo, ele diz: depois que vocês ouviram tudo que eu disse, eu creio que a partir desse sermão que eu falei a vocês, vai sair daqui 2 tipos de pessoas desse sermão. Vai sair daqui um grupo que ouviu o sermão, entendeu o sermão e vai colocar em prática. Mas vai sair daqui um outro grupo que ouviu o sermão, entendeu o sermão, mas não vai colocar em prática. E esse é o problema da nossa sociedade hoje. Essa é a razão. As pessoas estão ouvindo, mas não estão executando. Não adianta nada você vir para a igreja, para a casa de Deus, ouvir a palavra, se emocionar, levantar a mão, louvar uns louvores, dizer aleluia, tal, e aí vai embora para casa, não executa nada daquilo que você ouviu, não pratica nada daquilo que lhe foi ensinado, não vai resolver, porque o que muda a nossa vida não é o que nós sabemos. O que muda a nossa vida é o que nós praticamos. O que muda a sua vida em família não é o que você sabe, mas é o que você faz, é o que você pratica. Isso é que muda. E esse é o problema. Não adianta a gente saber e não colocar em prática. O que adianta?
E às vezes o que a gente fala, o que eu falo, o que o pastor Carlos Maia fala, o que grandes pregadores que passam aqui por este púlpito falam à igreja do Senhor, são coisas que nós estamos, não vou dizer cansados, mas já sabemos há tempo. A gente sabe. Você sabe o que é correto, você sabe o que é legal, o que é leal, o que pode ser feito, mas não faz. O que adianta? Por exemplo, você já ouviu falar que crente não pode enganar os outros? Já ouviu falar? Você sabe disso? Crente não pode ser falso. Mas sabia que tem crente falso? Crente não pode mentir. Todo mundo sabe disso. Crente não pode mentir. Mas tem crente que mente. Poxa vida, tem crente que mente. É incrível isso. Você já ouviu falar de policial que infringe a lei? Infringe a lei. Tem policial que erra, que infringe a... Tem. Você já ouviu falar de médicos, por exemplo? Um médico pneumologista. Lembra quando ele está lá atendendo um cidadão que começou a ter um problema lá, e o diagnóstico é um câncer, porque ele fuma. Aí o pulmão já está todo, os alvéolos derretendo no pulmão, o câncer. E aí o paciente na frente do médico, ele diz: olha, o senhor fumou, o senhor sabe que é errado fumar, agora o senhor está com câncer, porque o senhor fumou todos esses anos. Aí o resultado, ele coloca a chapa lá contra a luz e mostra: olha como é que está o seu pulmão aí, ó. Câncer. O que é isso? É um cigarro que você está fumando, rapaz. Você vai morrer. E aí ele assusta o paciente e tal, despacha o paciente. Aí no intervalo de um paciente e outro, ele sai para fora do consultório, acende um cigarro e fuma. Sabia disso? Resolve isso. O problema não é o que você sabe, mas é o que você coloca em prática. E Deus está dizendo aqui para você nesta noite, como sacerdote da sua casa, você sabe o que é correto fazer, mas você ultimamente não tem colocado em prática o que Deus tem mandado você colocar. Não estou dizendo nada novo, nada. Tudo aqui você já sabe. Tem muita gente que se acha um sabido. Meu Deus. Acontece que todos nós temos uma espécie de tribunal dentro da gente. E nesse tribunal a gente é que julga o que é correto, o que é errado. E esse é o nosso defeito. E ao invés de Deus ser o nosso tribunal, a gente fica querendo ser o tribunal de nós mesmos. É claro que nós temos o livre arbítrio para decidir. A gente tem, Deus nos deu. Só que muitas vezes esse livre arbítrio, quando não é conjugado com a palavra de Deus, a gente cai no prejuízo. Escute aqui. A distância entre o que você sabe e o que você faz revela o seu caráter, revela o que você aprendeu. Não adianta nada posar de bom moço, de boa gente, só quando está na igreja. Saiu as portas para fora, pronto, muda tudo. Escute aqui. O Cristo faz uma comparação entre as duas casas. As duas casas foram construídas dentro de uma mesma circunstância. As duas casas sofreram as mesmas provações. Uma casa sofreu chuva, a outra também. Uma casa sofreu vento, a outra também. Uma casa correram os rios contra ela, a outra também. Todas sofreram, as duas, as mesmas circunstâncias. Qual é a diferença entre a casa da rocha e a casa da areia? A diferença não está nas circunstâncias, a diferença está no alicerce.
Vou repetir para você gravar na sua mente. A distância, a diferença não está no que você sabe, mas está no que você faz. Está no que você pratica. Escute. Você acha que a casa da rocha não vai ter dificuldades? Você acha que a casa da rocha não vai ter crises? Você acha que a casa da rocha não vai ter doenças? Não vai ter privações, limitações, adversidades? Vai! Você pode até dizer, não, pastor, na minha casa não. A minha casa ela não tem problemas, não tem. Eu quero que você levante aí, venha aqui à frente, nós vamos orar por você, para você ter problema, em nome de Jesus, que você não é melhor do que nós. Todo mundo tem, por que você não pode ter? Tem que ter. Toda casa tem problema. Todos nós somos errantes, pecadores. A diferença entre uma casa e outra está no que elas praticam. Quando a gente entende o que é isso, a gente vai perceber que existem muitas coisas que nós deveríamos fazer, deveríamos praticar e não praticamos. Como também existem outras coisas que nós não deveríamos fazer. Poxa vida, se eu entendo, se eu sei, se eu conheço, por que então eu estou errando, tendo essas atitudes? Se as duas casas passam as mesmas dificuldades, se as duas famílias enfrentam os mesmos problemas, acontece que a casa da rocha, a família da rocha, ela passa pelos problemas, ela vai errando, mas vai consertando ao mesmo tempo, porque ela está firmada na rocha. A casa firmada na rocha é aquela que vai caindo e levantando. A casa firmada na rocha é quando um erra e o outro diz, me perdoe. Está faltando muita coisa hoje em dia. As duas casas sofrem desgastes. As duas casas sofrem com o tempo, é verdade. Vai passando momentos aí que começa a surgir desgastes nas paredes, no telhado. Algumas telhas começam a rachar. E aí começa a aparecer algumas goteiras na casa. Aí chove. Aí fica goteirando dentro de casa, em alguns pontos. Você já viu casa que tem goteira? Lá na sua casa tem goteira? Tem não? Já morou em alguma casa com goteira? Já viu aquela casa com goteira e a esposa fica pedindo para o marido, pelo amor de Deus, arruma essa goteira aí, né? E aí o marido vai empurrando, né, com a barriga, né? Vai indo até que você perde a paciência de tanto pedir. Aí depois de que perdeu a paciência, aí o marido sobe lá para resolver o problema da goteira. Aí sobe na casa, quando ele desce, em vez da goteira ele deixa lá uma cachoeira, né, descendo dentro de casa. Meu Deus. Existem goteiras que vão minando a nossa paciência, vai minando a nossa casa, vai minando a nossa convivência. São aquelas goteiras que às vezes são pequenas, sabe? Aquelas pequenas coisas que vão atingindo e que a gente não vai cuidando, a gente não vai reparando, a gente não vai consertando, o negócio vai crescendo, vai aumentando. Lembra que o sábio Salomão revelou lá em Cantares, que é um livro completo de relacionamento, no capítulo 2, o versículo 15, quando Salomão disse, olha, apanhai para mim as raposas, mas não esqueça também de apanhar as raposinhas. Que às vezes a gente só se apega em coisas grandes, e esquece dos detalhes pequenos, que atrapalham a nossa vida conjugal, atrapalha a nossa vida como família. E as goteiras vão acontecendo. Acontece na sala, você vai deixando,
acontece na cozinha, você vai deixando, e aí quando vai lá para o quarto, aí o negócio pega. São goteiras que não vão sendo corrigidas. Só que desta noite, nesta vigília, Deus está abrindo os seus olhos para você começar a reparar essas goteiras em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela nos adverte. E nós não estamos aqui para achar que sabemos demais. Que tem gente que se acha. Tem gente que imagina ser o dono da razão. Em casa ele é o cara, ele é o dono da razão. Ninguém pode diversar com ele. Ninguém pode. A razão é dele, ele manda, ele acha, e o que ele acha é o que tem que ser. Se acha o único, todo mundo para ele é errado. Ele acha a esposa errada, acha o sogro errado, a sogra errada, os filhos errados, os parentes, a igreja, todo mundo é errado, só ele que é o correto. Se acha o único. Se acha o dono da verdade, se torna tóxico dentro de casa. Começa quando ele é tóxico, ele vai criando uma crise com todos da sua casa. E isso começa a inflar. E as goteiras vão aumentando a ponto de começar a desabar o teto da casa. Pastor, eu acho que na minha casa não tem goteira. Olha lá. Uma das grandes crises nos relacionamentos hoje em dia é a falta de comunicação. As pessoas não se comunicam mais. Perderam a arte da cumplicidade, da interação, da comunicação. Você chega na casa das pessoas para visitá-las e cada uma estão com um celular na mão. Não conversam mais entre si. Não falam mais olho no olho. Não há mais os pais não conversam mais com os filhos. Às vezes quando chega em casa do trabalho, o pai e a mãe, os filhos estão trancados dentro do quarto, com o celular na mão 24 horas. Não conversam mais. Fica em silêncio. Há um silêncio dentro de casa, na comunicação. E esse silêncio é destrutivo. Embora Salomão também expressa lá em Eclesiastes, quando ele diz no capítulo 3, o versículo 7, que há tempo de falar e há tempo de ficar calado, mas num casamento, o silêncio no relacionamento, ele é destrutivo. As áreas que você não conversa mais no seu casamento, essas áreas estão fadadas à destruição, porque você não conversa mais. As áreas as quais vocês não falam, ou elas já morreram, ou elas estão morrendo. E o inimigo tem trabalhado isso de uma forma sobrenatural. Muita gente acha que o nível de informação das pessoas aumentaram depois do aparelho celular. Pode ter aumentado o nível de informação aqui, mas diminuiu o compartilhamento aqui. As pessoas não falam mais umas com as outras dentro de sua própria casa. Não conhecem mais umas às outras. Não vivem mais o compartilhamento da vida relacional em família. Porque não conversam. E o inimigo tem atacado isso de uma forma frenética. E por se falarem no contexto, dentro dessa dinâmica das redes sociais. Hoje mesmo eu estava vendo um relatório da Fundação das Nações Unidas da Infância, a famosa Unicef, que são financiadas pelos governos do mundo inteiro. Lançou agora um relatório, e esse relatório diz que a exposição à pornografia junto às crianças pode ser benéfica.
Unicef. A Unicef diz que 39% das crianças que foram pesquisadas, quando elas foram expostas a um tipo de pornografia, elas ficaram felizes. Veja que comunicação diabólica é essa, para atingir em cheio as nossas famílias. E aí, para completar a bomba, o erro, ainda disseram que se proibir as crianças a terem acesso a esse tipo de conteúdo, quem o fizer pode estar ferindo os direitos humanos de uma criança. Que lástima. Que lástima. Qual é o objetivo disso? Se não é destruir as famílias lá na sua raiz, no seu início. Você já imaginou como é que se dará essa criança na sua fase adulta, se ela assim for criada, tendo acesso a esse tipo de conteúdo? Ainda mais endossado por uma fundação, ainda mais endossado por uma Unicef. O diabo tem trabalhado, sabe? Tem embutido isso no meio. E a gente, às vezes, ficamos inertes, calados e não nos manifestamos contra. Nós não levantamos a nossa bandeira para dizer que a gente não aceita isso. A gente vai aceitando isso passivamente, silenciosamente. E aí dentro das nossas próprias casas, o inimigo vai minando com as nossas crianças, com os nossos jovens, porque os pais não conversam mais entre si. Ei, Deus está nos dando aqui um alerta. Nós temos que mudar o nosso comportamento dentro das nossas próprias casas. Estamos vivendo de forma frenética e nos comunicando cada vez menos. Hoje, dentro de casa, o marido não tem acesso ao celular da esposa e a esposa também não tem acesso ao celular do marido. É uma mina que não pode ser. Não, peraí. O marido não pode ter nada a esconder da sua esposa, do seu celular. E a esposa não pode ter nada a esconder do seu esposo. O acesso é livre. É uma só carne. Se tem algo a esconder, alguma coisa está errada. As famílias estão se tornando como se fosse uma empresa. Família SA. Só se conversa dentro de casa. Quando fala, só sobre negócios. Só sobre água, a conta da luz, quem vai pagar, quem vai fazer a compra, quem vai... Esquecem das palavras agradáveis, das conversas agradáveis. O que está acontecendo? Pessoas que estão juntas já há 10, 15, 20, 30 anos. E o relacionamento é truncado. Conversa um pouco e quando conversa, tem uma história de emburrar, né? Estou encerrando. Marido que emburra, já viu esse negócio? A mulher não pode falar nada que ele não conversa, empurrado. Você já ouviu o significado de empurrar? Já olhou no dicionário? Empurrar é quando você empaca, quando você se fecha, se tranca. Emburrar é o mesmo que você emburrar, é você colocar um burro dentro de si. O problema não é nem tanto emburrar, pior é enfesar. Não vou nem explicar o significado, que acontece muito. E eu acho bom que nessas horas
quando há uma intriga entre ambos os cônjuges, aí na hora que está nesse momento do empurramento, o marido, ele pensa as melhores coisas da sua esposa. A esposa, então, fica olhando para o marido emburradinho assim. Aí ela fica assim dentro dela: você não fala comigo, mas eu te amo. Você não está falando comigo, mas você é lindo. Né? Ai, se eu te pego. Não é assim? Fica sempre pensando as melhores coisas do marido. O marido, então, as melhores coisas da esposa. Me lembro daquela história lá do pastor Josué Gonçalves, que ele conta, daquele casal que está voltando lá de uma festa em família que eles foram, uma estrada vicinal. Aí no retorno, lá eles começaram a discutir. E aí acabou a conversa, o diálogo. Aí eles entraram no carro e vieram a viagem inteira sem conversar um com o outro. O marido olhava para a esposa assim, só de aquele olhar lateral. E a esposa, então, naquela alegria dentro dela, aquela vontade de pegar o marido assim e dar uns beijos, falou assim: eu te amo. Não é assim que acontece? E vem a viagem inteira calados, sem conversar. E aí, quando estava quase saindo da estrada vicinal, já entrando assim numa rodovia, aí na estrada vicinal, no canto assim, tinha uma cerca, onde estavam lá uns animais, um gado, estava lá vacas, tinha lá uns jumentos, pastando no canto. Aí o marido deu uma olhada assim, virou para a mulher e falou assim: é seus parentes? E a mulher estava desapercebida, não tinha olhado direito. Aí ela olhou assim: meus parentes? Aí quando ela olhou do lado assim, ela viu o que era. Aí ela falou assim: ah, é, são os meus cunhados. Está faltando a gente mudar a nossa situação, o nosso jeito de falar dentro de casa, de ser mais abertos ao perdão, ao olá, tudo bem? Como foi seu dia? Como você dormiu essa noite? O problema é que a gente se estressa fora de casa. A gente se estressa no emprego, a gente se estressa no trabalho. Só que lá no emprego, no trabalho, a gente não pode falar o que a gente quer. Lá a gente é obrigado a falar bom dia. Lá a gente é obrigado a falar como vai. Não dá para você falar para o seu chefe, né? Aquilo que dá vontade de falar. Aí a gente não fala lá. E a gente, dentro de casa. Vamos começar a tampar as goteiras da nossa casa. Vamos começar a tampar as brechas. E não deixar que o inimigo venha minar as nossas famílias. Nada vai justificar o seu sucesso profissional lá fora. Nada vai justificar o seu sucesso lá com o seu fracasso dentro da sua própria casa. Nada justifica. Você pode ganhar todo o dinheiro que você imagina que deve ganhar. E aqui dinheiro é um outro problema que às vezes, segundo o IBGE, é a segunda causa de separação. É o dinheiro que a gente não sabe controlar. Tem gente que é apegada, vai contra a Bíblia, vai contra o que o próprio Paulo disse para Timóteo. Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E dinheiro só traz problemas dentro de casa em duas circunstâncias: quando você tem o dinheiro e quando você não tem dinheiro. Tem gente que não sabe lidar com esse problema da falta do dinheiro. Porque em muitas situações o dinheiro, ele manda na vida da gente.
E o dinheiro não é para mandar. O dinheiro, quando ele é no bolso, ele é bênção. Mas quando ele é no coração, ele é maldição. E eu tenho que entender que o problema não é eu possuir, não é eu ter o dinheiro, mas é o dinheiro me possuir. É o dinheiro ter-me. Isso aqui não pode. Isso descontrola. Isso tem deixado muita gente em situação difícil. Porque o amor ao dinheiro provoca desastres. O maior inimigo das nossas finanças não é o diabo, não é o inferno, não é o devorador. O maior inimigo das nossas finanças somos nós mesmos, que não sabemos lidar com isso. Como às vezes eu digo, tem gente que ele não pode ver o devorador. O devorador nem passa perto dele, porque o dia que o devorador passar perto dele, ele vai destruir as finanças do devorador. Porque ele não sabe lidar com isso. E ao não saber lidar, provoca um problema dentro da sua própria casa. Porque a gente tem uma máxima muito burra nesse sentido, com relação a dinheiro, que a gente acaba gastando dinheiro que a gente não tem. Compramos aquilo que não precisamos comprar, com dinheiro que nós não temos, só para impressionar quem a gente não gosta. O Will Smith disse isso, e muito acertada essa frase. Entenda uma coisa, meu querido. Quem gosta de você de fato, quem gosta de você, vai gostar de você de carro, como vai gostar de você a pé. Quem gosta de verdade de você, gosta de você vestindo roupa de marca, como gosta de você vestindo aquelas roupas lá da feira, da esquina da sua casa. Elas não gostam, não é do que você tem, elas gostam de quem você é. Então não tente impressionar pessoas que nem gostam de você, nem se relacionam com você. Faça o melhor dentro de casa para abraçar as pessoas que são próximas, que são da sua família, que ama aquilo que você é, não aquilo que você tem. Vou repetir de novo só para encerrar. A diferença não está no que você sabe. A diferença está no que você pratica. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Não deixe que o mundo influencie. Não deixe que o mundo dite as regras. Seja um fiel executante da palavra de Deus na sua vida. Não seja irritante. Não seja aquelas pessoas que fazem com que as outras fujam de você. Não seja aquele marido que quando você chega em casa, a sua esposa esconde e seus filhos vão para o quarto, por não querer nenhum tipo de diálogo, de conversa com você. Pelo contrário, seja ou faça da sua casa não uma simples casa, mas faça da sua casa um lar, um porto seguro, onde todos se abraçam mutuamente. As mulheres que não sejam irritantes aos seus maridos, e como diz a palavra, sejam edificadoras, inteligentes, mulheres que edifiquem os seus lares, não aquelas que a destroem com as próprias mãos. Não é? Tem mulher que é irritante, não é assim? Tem mulher que quando chega em casa, o marido chega em casa, irmãos, já viu aqueles maridos que quando chega em casa, a mulher está naquela posição de xícara? Já viu? O marido chega em casa, a mulher já está naquela posição de xícara. O marido já vai entrando e dizendo: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, me esconda do inimigo.
O pior não é nem chegar em casa com a mulher em posição de xícara. O pior mesmo é quando o marido chega e a mulher está em posição de bullying. Aí eu falo a verdade, irmão. E quando ele chega em casa, além de estar em posição de bullying, ainda batendo o pé, pode ligar para o pastor e pedir para ele orar em nome de Jesus pela sua vida, te salvar do mal. Aprenda a ser agradável, a ser sábia nas suas palavras, a saber a hora de falar, de conversar, a ser inteligente. E aos homens, não sejam aqueles de tolerância zero. Aprendam também a ouvir. Se mulher gosta de falar, você tem que aprender a ouvir da sua esposa. Deixa ela falar. Deixa falar. Pode deixar. Você ganha o coração ouvindo-a. Mesmo que ela esteja errada. Mas você é o sacerdote do seu lar. O sacerdote da sua casa. Se você colocar em prática o que a Bíblia nos ensina, você terá uma casa firmada sobre a rocha. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Proteja-a, guarde-a com a palavra e com a oração. É assim que a Bíblia nos ensina. Deus vos abençoe.